noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais ainda. Já queria começar agradecendo, né, as nossas 3 convidadas para essa conversa de hoje. Nós pensamos em sempre começar o evento lembrando, né, do número de mortos das vítimas do Covid-19. Então, acho que esse número vai mudando e a cada evento a gente se assusta um pouco mais, e aí todos os eventos agora serão dedicados para essas vítimas, suas famílias, enfim, todas as pessoas estão sofrendo muito. Os dados de ontem são 395.324 pessoas, né, com os dados levantados com a data de ontem. Ainda temos 3.120 pessoas morrendo todos os dias. Né? Mesmo quando a gente pensa e ouve dizer que melhorou, que está voltando a diminuir, é um número ainda muito alto. Né? Bom, então, é mais um encontro dedicado a essas pessoas, e passo a palavra para a Patrícia fazer a nossa abertura. Vamos lá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. Queria começar agradecendo essas 3 colegas incríveis, Beatriz, Macau, a Ana, e sempre que convidadas topam. Bem-vinda, Macau, primeira vez. E é um prazer receber vocês, que têm aí um percurso teórico bastante significativo, né? Sustentam suas clínicas aí há anos, né? Então, vou fazer uma pequena abertura, apresentá-las, para a gente começar esse nosso encontro. Eu espero aí que vocês se sintam aí convocados e causadas para debater com a gente. Ao final, a gente vai ter um espaço para responder perguntas, vocês podem colocar algumas considerações, e a nossa ideia aqui é que a gente consiga realmente fazer um debate. Bom, vamos lá. Para dar início a essa conversa, é necessário pensar a diferença entre infância, sujeito e infantil, levando-se em conta que criança não é um conceito psicanalítico, pois o que importa à psicanálise é o infantil postulado desde Freud. Portanto, fazemos aqui um convite para pensarmos a infância nos discursos e o caráter de indissolubilidade entre psicanálise e infância. E mais ainda, antes de se pensar especificamente na criança sob a ótica da psicanálise, alguns conceitos como inconsciente, sexualidade, corpo e linguagem também precisam ser considerados. Como pensar a criança no laço social, na polis e o espaço geográfico da infância? Quais seriam os desafios e particularidades da clínica com crianças frente aos sintomas apresentados ao psicanalista? Então, para conversar com a gente hoje sobre o que é uma criança para a psicanálise, Ana Laura Prates, psicanalista, analista membro de escola da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, pesquisadora colaboradora no LabEURB Unicamp, autora de vários livros, dentre eles, Da Fantasia de Infância ao Infantil na Fantasia. Beatriz Oliveira, psicanalista, analista membro de escola da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, e Maria Cláudia Formigoni, psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, e as 3 coordenam aí a rede de pesquisa Psicanálise e Infância no Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Macau, passo a palavra para você, bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Patrícia, Michele. Obrigada pela possibilidade de falar sobre esse tema, que é um tema que eu estudo desde o mestrado, né, já faz alguns anos. E obrigada a Bia e a Ana, né, com quem eu estou aí há um tempo trabalhando essas questões. Eu preparei um pequeno texto, eu vou ler para vocês, e aí depois a gente conversa. Então, vamos lá. O que é uma criança para a psicanálise? Para abordar essa pergunta, começo com uma citação de Neil Postman, teórico norte-americano.
Do ponto de vista biológico, é inconcebível que uma cultura esqueça sua necessidade de se reproduzir. Mas uma cultura pode existir sem uma ideia social de infância. A infância é um artefato social, não uma categoria biológica. A infância, como entendida hoje em dia, nem sempre existiu. Trata-se, como mostra o historiador Philippe Arriès, de uma construção histórica, de um processo de descoberta que envolve aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos, vigentes sobretudo no século XVI, os quais se relacionavam à emergência da burguesia e à necessidade de atender a seus ideais. A infância é, assim, uma realidade ideológica, uma invenção da modernidade. Na transição do feudalismo ao capitalismo, valores individuais ganharam destaque. Deu-se maior importância à privacidade, ao núcleo familiar e ao próprio indivíduo. Sua saúde, capacidade de trabalho, sua moral, seu desenvolvimento e também sua infância. Com isso, a criança passou a ser considerada um indivíduo com personalidade própria e o devir do adulto. Dessa forma, a valorização das crianças aumentou significativamente, fazendo com que fosse dado a elas um lugar particular. Vários discursos científicos sociais a respeito da criança e da infância surgiram. Neles, destaca-se a ideia de que as crianças são seres frágeis e inocentes, que precisam de cuidados especiais para que tenham um bom desenvolvimento, tendo o ideal adulto, maduro, educado, desenvolvido, no horizonte. Agencia-se um saber sobre a criança, objeto cujos distintos momentos históricos tentam totalizar por meio de suas concepções. A psicanálise não caminha nessa direção. Lacan posiciona-se explicitamente contra a ideia de que o ideal adulto é algo a ser alcançado pelo trabalho analítico. Na primeira lição de seu seminário sobre a ética da psicanálise, afirma que os analistas de crianças mais desavisados são tomados por esse ideal, e assim, operam em uma dimensão ortopédica, cuja finalidade seria educar o paciente, como forma de alcançar o ideal adulto posto no horizonte. Daí a ideia de uma profilaxia e também de uma ortopedia, em relação às quais Lacan opõe, em termos éticos, a psicanálise. Mas, muitos anos antes, fora Freud, com suas elaborações acerca da sexualidade infantil e sua importância na causação da neurose, que abalara a idealização cultural que existia em torno da infância. Ao abandonar a teoria da sedução e dar lugar à teoria da fantasia, provocou outro abalo. A passagem de uma cena de sedução traumática, enquanto um fator externo e ocorrida na infância, para a fantasia, algo que implica o sujeito e seu desejo, traz implícita a ideia de que não há inocência e de que há responsabilidade. A ideia de infância, como fase da vida na qual ocorreriam os traumas, é substituída pela de infantil, enquanto aquilo que resta do encontro com a linguagem. Vemos assim que infância é uma concepção exterior à psicanálise. Sua inclusão paradoxal no campo psicanalítico é correlata à formulação do infantil freudiano. Isso, porém, não nos impede de falar sobre as conjunções e as disjunções entre psicanálise e infância, mas esclarece por que não falamos em psicanálise da infância ou da criança. Para a psicanálise, a criança é igualmente um sujeito, falante, falado, dividido pelo significante, faltante, desejante. A noção de sujeito viabiliza, então, que seja superada a divisão criança e adulto, não havendo, em termos analíticos, distinção entre eles. A diferença está no fato de que a prematuridade biológica coloca a criança na dependência do outro para que possa sobreviver. Ela fica sujeitada, no lugar de objeto, ao desejo do outro. Isso é estrutural e estruturante, mas não significa que, de saída, sua posição de sujeito não se apresente. Quero destacar justamente essa dupla vertente da criança, objeto-sujeito. Do lado do objeto, podemos pensar a clínica do ponto de vista da posição em que nos aparecem os filhos no lugar de objetos fantasmáticos para suas mães, ou aqueles que se fazem de objeto para o gozo do grande outro. De outro lado, temos o sujeito, dividido, cuja solução sintomática é um pedido de socorro
para que encontre uma via possível de separação em relação ao sentido do grande outro, que aprisiona e não oferece margem de liberdade ao desejo. Essa aqui é uma citação que está na apresentação do livro, que, em comemoração aos 15 anos da Rede de Pesquisa de Psicanálise e Infância, e essa apresentação foi escrita pela Ana e pela Bia. É inegável o benefício que tem uma criança cujo pedido de socorro pode ser ouvido, e não calado com remédios, agressões, tortura. O sintoma da criança incomoda, atormenta, faz sofrer, fura, bagunça, causa. Escutá-lo e oferecer espaço para que seja tratado é um meio de fazer valer sua posição de sujeito. Porém, muitas vezes, a própria concepção social de infância acaba por favorecer que a criança, tida como um ser em desenvolvimento, imaturo, inadaptado e dependente, fique em uma posição objetificada. Ela não teria muito a dizer. Contudo, uma série de discursos falam sobre a criança e portam um saber sobre a infância. Em um mundo marcado pela estreita aliança entre o discurso científico e o capitalista, os indivíduos, e as crianças, claro, não ficaram fora disso, foram reduzidos a objetos de saber. São saberes totalizantes, que encerram o sujeito em conjuntos fechados, aqui, no nosso caso, a criança, deixando de fora sua singularidade. Eis aí a subversão sem precedentes apontada por Lacan em 1967. Correlata a ideia de criança generalizada. Com essa expressão, Lacan, considerando o posicionamento estrutural da criança enquanto objeto, também alude à posição de objeto em que o homem contemporâneo é colocado pelo discurso da ciência e do capitalismo. Todos crianças, todos objetos, todos iguais. Vivemos na era da infância generalizada, e a segregação surge como efeito. Quanto mais se caminha em direção ao universal, mais se segrega o singular. Cada tentativa de resistência, de sustentar um reconhecimento da diferença, compromete o funcionamento coletivizante, favorecendo o surgimento do preconceito racial, da violência de gênero, da violência contra as crianças, bem como da medicalização da infância, dos ideais de educação, adaptação e da prevenção de certos quadros. Daí, o alerta de Lacan para os efeitos danosos que podem advir das tentativas de fazer calar. Lembrando que a psicanálise fundamenta-se no não apagamento do sujeito e, portanto, na assunção da diferença, faz importante questionar o que pode o psicanalista frente à objetalização dos sujeitos vigente no mundo atual? O psicanalista pode, a partir de um desejo advindo de sua própria análise e também de sua presença, sustentar a psicanálise. Isso permite fazer frente à sobreposição do conceito de criança à noção de sujeito, o que, como vimos, consiste em uma objetificação, em um aniquilamento que atende aos interesses de determinado contexto histórico, social e cultural. A partir do discurso analítico, adota-se uma posição ética contra a segregação, além de oferecer a possibilidade de tratar seus efeitos. Assim, os sujeitos podem resistir e inventar formas de dar lugar àquilo que é mais singular. Trago aqui Miguelin, personagem de Guimarães Rosa, o menino que era míope, mas não por isso via Mutum, o lugar onde morava, através do olhar triste, imprevisível, exigente e ameaçador de seu pai. Mal de Miguelin era que de todo temor se ameaçava, do Mutum era de se ter medo, era triste, era feio, o morro, mato escuro, com todos os bichos maus esperando. Era assim que Miguelin pensava. Até que um dia ele conseguiu um par de óculos e pôde olhar. Miguelin olhou. Não podia acreditar. Tudo era uma claridade. Tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as pessoas. Miguelin olhou. Olhou mais longe. O gado pastando, as flores, o verde. O Mutum era bonito. Agora ele sabia. Sustentar a psicanálise é isso. Apostar na possibilidade de que cada um, à sua maneira e seu tempo, possa ver beleza e leveza em Mutum. É isso. Obrigada. Obrigada, Macau. Lindo texto. Ia quando quiser.
Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Patrícia, Michele, né, por essa oportunidade também, como disse a Macau, de estar com vocês no Mais Ainda, e podendo debater essas questões da infância com minhas duas amigas e colegas, Ana Laura e Maria Cláudia, que há tanto tempo estão junto comigo lá na rede de infância, né? Então, acho que é um privilégio a gente poder estar conversando aqui, né? Juntas. Eu nomeei, eu escrevi, resolvi escrever também, né? Um pequeno texto, que a princípio eu tinha pensado em falar, né? O que é uma criança para psicanálise, como vocês propuseram, mas eu fui me deparando com uma série de questões e mudei o título e resolvi nomear o silêncio em tempos de pandemia, esse texto, né? E quando eu pensei nesse título, foi muito em função, né, dessas notícias todas de crianças que têm morrido vítimas da violência, da tortura e de uma série de outros motivos, né, ao longo desse momento que a gente está, né? Então, eu começo retomando aqui uma vinheta dos 3 ensaios do Freud, do texto do Freud, que é uma vinheta que eu sempre gostei bastante, que eu já citei em outros momentos, mas acho que é o caso de retomar, que é o seguinte: uma criança está num quarto, ao lado do quarto da tia, né, à noite, e lá do quarto ela pede para a tia: tia, fala-me, tenho medo porque está muito escuro. E a tia lhe provoca: mas o que você ganha com isso? Ainda assim, não pode me ver? A qual respondeu o menino de 3 anos: não importa, há mais luz quando alguém fala. Daí que eu queria começar. Retomo essa citação do Freud nesse momento, porque me parece fundamental para tratar da questão que quero destacar nesse debate: o silêncio que grita na pandemia, o silêncio da morte, o silêncio da violência, o silêncio das ruas, o silêncio da fome, o silêncio diante do horror. Um horror que amortece, amordaça os sujeitos, deixando-os sem palavras. Assim testemunhou Primo Levi no seu livro A Trégua. E eu trago aqui um trecho que sempre me impactou muito desse testemunho, né, no livro do Primo Levi. Hurbinek era um nada, um filho da morte, um filho de Auschwitz. Aparentava 3 anos, aproximadamente. Ninguém sabia nada a seu respeito. Não sabia falar e não tinha nome. Aquele curioso nome, Hurbinek, fora-lhe atribuído por nós, talvez por uma das mulheres que interpretara com aquelas sílabas uma das vozes inarticuladas que o pequeno emitia, de quando em quando. Estava paralisado dos rins para baixo e tinha as pernas atrofiadas, tão adelgaçadas como gravetos, mas os seus olhos, perdidos no rosto pálido e triangular, dardejavam terrivelmente vivos, cheios de busca, de asserção, de vontade de libertar-se, de romper a tumba do mutismo. As palavras que lhe faltavam, que ninguém se preocupava de ensinar-lhe, a necessidade da palavra, tudo isso comprimia seu olhar com urgência explosiva. Era um olhar ao mesmo tempo selvagem e humano, aliás, maduro e judicante, que ninguém podia suportar, tão carregado de força e tormento. Hurbinek, que tinha 3 anos e nascera, talvez
em Auschwitz e que não vira jamais uma árvore. Hurbinek, que combatera como um homem até o último suspiro para conquistar a entrada no mundo dos homens, do qual uma força bestial teria impedido. Hurbinek, que não tinha nome, cujo minúsculo antebraço fora marcado mesmo assim pela tatuagem de Auschwitz. Hurbinek morreu nos primeiros dias de março de 45, liberto, mas não redimido. Nada resta dele. Seu testemunho se dá por meio de minhas palavras. Retoma aqui essa lembrança do Hurbinek para lembrar a que ponto a humanidade pode chegar diante da barbárie. O silenciamento do sujeito. Qual o nome de cada uma das crianças que silenciaram porque morreram após dias de tortura e violência sofridas? Seja violência doméstica, seja a fome, seja do vírus, seja do desamparo. Sabemos que uma criança é, antes de mais nada, um sujeito falado e, portanto, falante para a psicanálise. Desde muito cedo, será pelo ato de entrada na linguagem que sua posição desejante se apresentará, apesar de sua condição de assujeitamento aos cuidados do outro, como possibilidade de sobrevivência que o colocam no lugar de objeto para o desejo do outro. Ora, não por acaso será por seus atos de fala. E eu entendo aqui todas as manifestações de linguagem aí envolvidas, né? Mesmo no caso de crianças que não falem ainda. Né? Então, será por seus atos de fala que teremos notícias de como essa criança está se virando no laço com o outro. Ora, o que a diferencia de um adulto? Do ponto de vista de sua condição psíquica desejante, para a psicanálise, são iguais. A diferença está em sua falta de autonomia, o que a coloca ora à mercê dos caprichos do outro, ora à mercê do anonimato do desejo do outro, quando este não a considera também como sujeito, ainda que ela se posicione. Nesse sentido, qual o seu recurso? Eu queria trazer uma citação do Lacan, do Seminário 8, aliás, muito parecida com essa que a Macau mesma trouxe, né? Que coloca de saída uma indicação aos psicanalistas. Quando o sujeito perguntar o que sou eu, colocando-se em questão, ele esconde o fato de que perguntar-se o que se é não quer dizer nada, além da etapa da dúvida sobre o ser. Para nós, analistas, é o mínimo nos lembrarmos disso, impedi-lo de responder, por exemplo, mesmo com nossa autoridade, eu sou uma criança. Aí está certamente a resposta que lhe é dada pela doutrinação de forma reservada da repressão psicologizante. E com isso, no mesmo embrulho, ela vai criar, sem que perceba, um mito do adulto, que seria supostamente alguém que não é mais criança, fazendo assim abundar novamente essa espécie de moral que sustenta uma pretensa realidade onde, na verdade, ele se deixa levar sem questionamentos por todos os tipos de trapaças sociais. Por que ao analista não caberia responder ao sujeito, você é uma criança? Sabemos que pediatria, psicologia, pedagogia, entre outros, são campos cujos discursos situam as normas nas quais o sujeito deve ser civilizado. Ora, desde Freud, sabemos o paradoxo da entrada na civilização. Se por um lado é o discurso que nos permite estabelecer os laços sociais, por outro há um preço que a subjetividade paga por isso, na medida de sua alienação a esse mesmo laço. A psicanálise, desde Freud, nasce no ponto avesso aos discursos dominantes e universais que alienam o sujeito, desde a escuta que Freud fez das histórias histéricas de sua época. Nesse sentido, podemos entender a orientação de Lacan. É justamente a pergunta sobre o ser, o que sou, que permite a abertura para que uma singularidade se inscreva. Por isso, responder com o saber prévio que tampe a abertura possível inconsciente vai na direção contrária a qualquer tratamento psicanalítico. Aí está o ponto. Não é fácil ser psicanalista e manter a ética que implica em deixar aberta a fissura de cada sujeito que chega ao consultório
para que cada um encontre suas formas de respostas a essas questões. Digo que não é fácil, pois não só a escola, os médicos, mas também os pais querem respostas ou formas de apaziguar um sintoma que aparece, um sofrimento que se apresenta de forma enigmática, fugindo aos padrões e normas estabelecidos. O que pode a psicanálise oferecer, então, para esses sujeitos nomeados, crianças, que tomem a palavra e possam falar por si, da maneira que conseguirem, para que seus sintomas deixem de representá-los para o outro? Apenas dessa maneira, as crianças encontrarão o lugar que lhes é próprio, dos sujeitos desejantes. Quero trazer para o debate aqui algumas questões que tenho pensado nesses tempos de pandemia a partir de queixas que temos recebido em nossas clínicas. Seria a pandemia responsável pelo desencadeamento de sintomas que talvez antes não apareciam? É uma questão. Né? De qualquer maneira, não faltam motivos para a eclosão de muito mal-estar. E aí eu levanto aqui algumas vias de reflexão. Primeiro ponto que eu quero destacar é a angústia latente da morte. Perto de 4.000 mortos diários foi o número com que a gente teve que lidar nesse momento da pandemia. Não foram poucas as crianças que falaram do medo de que seus pais ou avós se contaminassem e morressem, assim como não foi pequeno o número de casos de sujeitos angustiados, sem perspectiva de vida. O real escancarou quanto não temos palavras para fazer borda uma experiência tamanha de impotência e vulnerabilidade. É comum a civilização buscar formas de governo que sirvam de anteparo à barbárie, para ajudar a suportar o mal-estar coletivo. No entanto, a eleição do presidente atual do Brasil nos deixou à mercê não só do vírus, mas de um governo que, longe de encontrar recursos para barrar a propagação do horror, fez desse mesmo horror propaganda de sua política de extermínio pelo vírus e por uma política econômica que aumentou barbaramente a fome e a miséria no país. A falta simbólica diante do horror gera angústia e nos lança de maneira imediata no abismo do desamparo. É nessa esteira que cresce o silêncio, uma ausência de palavra que traga o sujeito à potência de seu desejo. Nesse sentido, tanto crianças como adultos estão à mercê desse lugar de objeto do horror. O sintoma, nestes casos, é a saída menos nefasta. Não por acaso, muitas crianças estão inquietas e, com seus atos, encontram o grito que se torna um apelo ao outro. Outro ponto de reflexão é a presença maciça do olhar do outro, que eu destaco aqui. O que os olhos não veem, o coração não sente, costuma-se dizer. A presença constante das crianças em casa, junto com os pais, está forçosamente fazendo com que estes vejam aquilo que eles mesmos produziram, filhos. E os corações estão sentindo, e muitas vezes explodindo. Se, por um lado, algumas relações entre pais e filhos encontraram formas de convívio que lhes pareceram até mais tranquilas, fortalecendo laços afetivos, por outro, pudemos acompanhar na clínica o pedido de ajuda de vários pais, sem saber como lidar com seus filhos, cujos sintomas eclodiram a partir desse novo contexto. Fobias, agressões, recusas, tristezas. Com o trabalho e escola dentro de casa, os pais passaram a ver de perto, constantemente, como seus filhos comem, a que horas dormem, acordam, se divertem e estudam. Enquanto estes estavam na escola, os pais trabalhando fora, havia privacidade e uma distância ainda que forçada. Não que já não surgissem sintomas, mas queria me debruçar sobre a necessidade desse tempo estendido de convívio. Com Freud, sabemos dos efeitos nefastos das identificações nos grupos, principalmente quando eles tendem a colocar seus ideais no comando. Tais ideais buscam apagar as diferenças subjetivas, em prol de um pensamento único, levando ao aumento de tensão e mal-estar entre seus integrantes. Ora, essa não poderia ser uma das vias para pensarmos quais as consequências de um aumento de mal-estar em alguns grupos familiares? Esse olhar constantemente presente dos pais com seus ideais de educação, de aprendizagem, ou mesmo de relação social se impondo sobre seus filhos, parece cercear aquilo que as crianças mais necessitam, a separação do outro pai
para encontrar no laço social um lugar de alteridade e diferença, no qual se torna necessário que estes sujeitos, ditos crianças, falem por si. Essa é a prova de que a escola tem uma função subjetiva fundamental. O laço social que a convivência implica é condição da aprendizagem. É dessa convivência corpo a corpo que advém a brincadeira, a troca, o saber fazer com o corpo, com o outro, e tudo aquilo que isso provoca também, como desconforto, diferença, mal-entendido e mal-estar. É nesse laço com outros que o sujeito criança encontra espaço para realizar essa passagem necessária entre aquilo que ele foi para os seus pais enquanto objeto de desejo e o que pode vir a ser enquanto sujeito desejante. Não por acaso a presença familiar, ao mesmo tempo que fortaleceu alguns laços, pulverizou outros tantos, seja com separações, depressões ou atos violentos que revelam o impossível dessa convivência, em muitos casos. O terceiro ponto, né, que eu queria trazer é a imersão virtual que chegamos. Tudo passou a ser online. Será que temos alguma pista dos efeitos desse mundo virtual através do qual temos mantido nossos laços? Não temos dúvida de que foi uma ferramenta fundamental para não sucumbirmos aos monólogos e solilóquios. Mas faço um exercício aqui de imaginar uma criança conversando com seus pais apenas via internet, brincando e aprendendo apenas através da tela, sem interação corporal desde muito pequena. Quais poderiam ser os efeitos da ausência do contato? Um corpo nessa transmissão? Um silêncio de afeto? É fato que há crianças que dependem mais do apoio do corpo, dos objetos do analista, para fabricar seu território, até que consigam se dizer por meio de fantasias e construções significantes, sem que a presença efetiva do outro seja necessária. Daí a dificuldade de analistas para fazer atendimento de crianças muito pequenas online. É importante brincar para fantasiar, e essa brincadeira faz com que o corpo pulsional esteja ali, presente na circulação, também entre palavra e bíblia. Quais os efeitos desses laços virtuais para as crianças, dessas trocas online? Não sabemos. Mas podemos afirmar que não será sem consequências. Isso é que alguns pais vêm se queixar atualmente. A dificuldade de seus filhos ficarem parados na frente da tela para ter aulas. Há um tanto pulsional que não se domestica, que não se deixa apaziguar, que resiste à civilização e que precisa de outras formas de circulação, como nos ensinou Freud, além do princípio do prazer. Diante desse cenário que estamos vivendo, entendo que se torna mais ainda fundamental a sustentação da psicanálise, para que a peste inaugurada por Freud permita ao sujeito resistir àquilo que faz o desejo silenciar e encontre formas criativas de gozar do fato de se ainda estar vivo. Como disse a criança de Freud, há mais luz quando alguém fala. Era isso. Obrigada. Obrigada, Bia. Ana? Boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite da Patrícia e da Michele para estar aqui com vocês essa noite para debater esse tema tão relevante. Agradecer a iniciativa e dizer que é uma honra e um prazer estar aqui com a Bia e com a Macau, queridas amigas, colegas, companheiras de coordenação da Rede de Pesquisa de Psicanálise e Infância do Fórum São Paulo e de tantas outras aventuras. Realmente a gente está numa situação bastante delicada e dramática, eu diria, então não tem como a gente não imprimir um certo tom grave nessa conversa. É muito difícil falar depois da Macau e da Bia, porque acho que elas trouxeram os pontos essenciais desse debate de uma maneira muito poética,
inclusive, não é qualquer coisa, a Macau está lembrada do Miguelinha. Eu testemunhei um caso clínico que ela atendeu durante muitos anos e que é um caso bastante paradigmático, assim, do que pode uma psicanálise oferecer para um sujeito que está nessa fase da vida aí que a gente chama de infância, né? Eu queria retomar com vocês uma tese que eu sustentei no meu trabalho chamado da fantasia de infância ou infantil na fantasia. Aliás, o livro está esgotado, mas que em breve sairá uma segunda edição pela Lavazza Prodel, né, Macau? Sim, espero. Macau, além de tudo, é minha parceira também na coordenação da coleção Heresia Lacaniana, né? Então, a gente vai relançar o livro. E essa tese, ela é uma tese que, ela, no fundo, é uma formalização dessa história da infância que a Macau trouxe para a gente. É a tese de que o discurso universitário, que a gente lembra que é o que, como Lacan escreve, o imperativo do educar freudiano, né? Então, vocês lembram, né, que para Freud havia aí três impossíveis, né, que era o governar, o educar e o psicanalizar. O Lacan formaliza esses impossíveis do Freud em termos de relações de poder e, portanto, de o que ele chama de laço social, de discurso. O governar corresponderia, então, ao discurso do amo, o amo antigo, o discurso que agencia relações de poder na polis, né? O discurso, o psicanalizar, ele formaliza ao modo do discurso do psicanalista, e o educar, ele formaliza em termos do discurso universitário. Então, o discurso universitário, que é o discurso do mestre moderno, né, o discurso do amo moderno, o discurso que advém dessa passagem do mundo medieval, teocêntrico, regido pela religião, pelo ou seja, Deus como um e os seus representantes na Terra, né, encarnados, digamos assim, essa passagem desse discurso teocêntrico para o discurso antropocêntrico, para o discurso no qual surge a ciência, inclusive as universidades, por isso que ele batiza esse discurso de discurso universitário, evidentemente que não tem a ver apenas com as universidades, né? Mas é um discurso que, de alguma forma, tem uma peculiaridade muito importante, muito interessante, que é o discurso que junta poder e saber. Por isso mesmo ele foi objeto de muito estudo, por exemplo, do Foucault, né, que, aliás, com quem Lacan tendo ali uma interlocução a respeito justamente dessas relações entre saber e poder, nessa conversa com Foucault, Lacan, então, responde com essa ideia dos discursos, né. Então, o discurso universitário, o discurso da educação, ele tem essa peculiaridade, né, de unir saber e poder, ou seja, ele é o discurso que quem está no poder é o saber, né. Daí seu parentesco com a ciência, né, daí não a ciência no sentido do desejo de saber do cientista, né, está mais próximo do discurso da histérica, que é o quarto discurso que Lacan acrescenta aí aos impossíveis freudianos, o fazer desejar, né. Então é bem interessante a gente perceber, né, que esse discurso no qual o saber é quem agencia as relações de poder, é o discurso que cria a criança moderna, né? Então ele tem esse parentesco com a ciência, não é à toa, né, que a Macau recuperou essa ideia do Lacan de que somos todos objetos da ciência, então nesse sentido existe essa infância generalizada justamente por conta dessa ideia de que somos objetos de um determinado saber que se coloca sobre nós, né? Então, esse discurso era o discurso hegemônico na modernidade, claro que convivendo com o discurso do amo antigo também, que continuava ali vigente, porque ele é o discurso da estrutura, inclusive, né?
mas ele, de alguma maneira, tinha ali um predomínio. Então, a educação, tanto nos seus aspectos positivos, né, que são aspectos, assim, de promover uma espécie de segregação bem-vinda, porque eu costumo dizer, assim, que o discurso universitário, de alguma maneira, criou uma espécie de reserva de seres humanos que deveriam ser protegidos sob alguns critérios. Então, esse critério foi a idade. Rapidamente a ciência se desenvolveu estabelecendo, então, parâmetros supostamente universais, então, parâmetros biométricos, parâmetros biológicos, parâmetros depois psicológicos, pedagógicos, que, vamos dizer, serviram de base para toda a construção da sociedade moderna. E a criança sempre foi ficando, então, segregada, no sentido ali de separada dos demais humanos, como se fosse dado assim, um salvo-conduto e uma espécie de tempo no qual as exigências, inclusive do capitalismo, que é contemporâneo, não é? Toda essa mudança, no fundo, essa mudança é a mudança do capitalismo, do advento do capitalismo, né? Da revolução burguesa, né? E dessas novas formas de produção e etc. Então, é muito interessante a gente observar que o capitalismo dá uma espécie de trégua para essa fase da vida. Então, você tem uma espécie de grande período da vida que você pode ficar ali, você não tem que trabalhar, então você não tem que produzir, né? Você tem que ficar a cuidado de terceiros. Inclusive, é interessante a gente observar esse par ordenado criança-mãe. Então, a mulher se reduz, né? A mulher se reduz à mãe, porque a mãe é essa figura da família burguesa, moderna, que precisa ficar cuidando da criança, porque a criança precisa de cuidado. E a escola é essa instituição própria para essa reserva, então, de seres humanos, né? Então, a escola é o nome dessa espécie de reserva na qual esses humanos podem ficar ali durante um tempo, sofrendo, digamos assim, os efeitos mais ou menos passivos, porque depois, mais para frente, vem Piaget e diz que de passivo isso não tem nada, né? Mas durante muito tempo se supôs, né, que a criança ficava ali recebendo esse saber como uma espécie de impressão que, uma vez acumulado ali, a tornaria, depois de uma certa temporalidade, um sujeito adulto, e aí ele teria que ir para a vida cuidar de si, cuidar da vida, constituir família, produzir, né, ser vamos dizer assim, um adulto útil, né, para essa engrenagem toda, então, que estava se formando aí, né, durante esses séculos da modernidade. Eu estou trazendo isso porque, recuperando essa tese, que eu acho uma tese interessante para a gente abordar a questão da infância a partir da psicanálise, porque, de certa forma, é muito curioso como Freud dialoga com isso, tomando essa tese de uma maneira, assim, subversiva e quase que interpretando uma ideia muito cara ao Rousseau, que é considerado o pai da educação, que ele expressa ali em Emílio, em sua grande obra. Não por acaso, é uma coisa que eu trabalho bastante lá no meu livro também. Eu acho muito curioso, muito sintomático que o Rousseau, que é considerado o pai da educação, tenha colocado vários de seus filhos ilegítimos na roda. A roda é esse dispositivo criado para que as crianças não ficassem mais expostas, né? Ou seja, as crianças indesejadas não fossem mais largadas para morrer no meio da calçada, mas que pudessem ser doadas com toda a preservação da privacidade de quem estava fazendo esse ato. Então as pessoas iam lá escondidinhas na calada da noite, não tinham que se identificar, colocavam ali
nesse dispositivo que tinha nas igrejas. E aí as freiras giravam, aquilo que nem a rodinha de pizza hoje nos condomínios, você colocava ali, a freira girava ali o bebê e pegava para criar, né? E o que muita gente achava uma contradição, o Rousseau, que deu tanta importância para a infância, fazer isso, mas é interessante porque é justamente o contrário, quer dizer, tem um ato de humanização do bebê nesse momento da criação da roda, porque antes as crianças estavam expostas, né? Expostas significava eram jogadas ali como um pedaço de carne, né? E os bebês, né? Nesse caso, né? E então é curioso como essa roda, né, produz esse giro do discurso. Ela é representativa desse giro do discurso quando a criança começa a ter toda uma preocupação com um cuidado maior, né, com a criança, uma suposição de que tinha ali já um humano que precisava ser batizado, né, não era só um pedaço de carne. E o Rousseau, então, ele considerava que a infância era o sono da razão, né? Então, a criança, justamente, ela precisaria ali, ela era inocente, ela era pura, né? Ela estava ali numa espécie de natureza idealizada, e a sociedade, na verdade, a corromperia, né? Ela era corrompida pela sociedade, vamos dizer assim, né? E essa tese, de alguma maneira, é quase que o avesso da tese do Freud, assim, em relação à questão toda da gênese, da psicogênese das neuroses, está ali justamente na infância, que foi a grande passo que o Freud deu, como a Macau recuperou aí, né? Então, de alguma maneira, o Freud é uma espécie de intérprete do sonho de Rousseau, dessa espécie de inocência, né, da infância, na medida em que ele interroga justamente essa posição da criança enquanto objeto, seja objeto, que é a posição que ela está colocada no discurso universitário, no discurso do educar, seja um objeto, vamos dizer assim, a ser corrigido pela educação, né? Um objeto incompleto, um objeto inacabado, um ainda, né? Um tempo ainda não é uma pessoa ideal, ainda não é uma pessoa apta para estar na sociedade, seja objeto da corrupção da sociedade. Então, tanto por uma via quanto pela outra, a criança fica ali num lugar de objeto. E o Freud justamente recupera isso, na medida em que ele, toda a fundamentação da ideia do inconsciente, da fantasia, parte justamente dessa noção de que a criança ela é um sujeito dado de saída, como a Bia destacou na questão aí da humanização, né, da entrada na linguagem que nos humaniza. Então, é interessante porque, sob esse ponto de vista, a gente poderia pensar que para a psicanálise a criança é um sintoma. A criança era um sintoma do discurso universitário e a psicanálise, de alguma maneira, interpretou esse sintoma e, a partir daí, criou toda uma subversão, um discurso próprio, inclusive, que ao longo da história da psicanálise a gente sabe que também mais ou menos não foi totalmente assimilado, ou seja, a psicanálise de alguma maneira também entrou aí como mais um representante em algumas vertentes do próprio discurso universitário. Algumas clínicas que se sustentam assim com crianças claramente reproduzem essa ideia de tomar a criança como um adulto inacabado. Então, agora, né, sob o nome bonito de sujeito em constituição, né, mas que nada mais é do que reproduzir essa ideia de que a criança ainda não está pronta, ainda não está formada, ainda não está, se vocês quiserem, constituída. E o Lacan, ao contrário, enfim, a gente poderia visitar a obra dele de cabo a rabo, inclusive no rabo, que é o Seminário 21, a gente está trabalhando lá na nossa rede agora, né?
e ele volta a afirmar com todas as letras as críticas que ele faz ao desenvolvimento, enfim, a ideia de desenvolvimento, a noção de desenvolvimento são absolutamente contundentes durante toda a sua obra. Agora, o que eu acho interessante a gente observar, e que eu tenho pensado muito sobre isso, é o quanto me parece que a gente está num momento, e aí eu acho que nós, psicanalistas, vamos precisar entrar nessa conversa também, e aí a gente está um pouco assim, talvez a leitura que Lacan propôs a partir dos discursos, ela pode nos ajudar bastante, mas cabe a nós ampliar essa leitura de modo a poder dialogar com o que está acontecendo hoje, que não é exatamente a mesma coisa que estava acontecendo ali quando Lacan escreveu os discursos, embora essa semana mesmo, no sábado, estava com a Macau numa outra live, falando exatamente sobre o quanto Lacan às vezes parece profético, sobretudo quando ele vai falar dessa segregação sem precedentes, da infância generalizada e tudo mais, mas tem algumas especificidades da nossa época. Eu tenho notado a crise do discurso universitário. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque me parece que o discurso universitário já está começando a claudicar enquanto discurso dominante. Então, me parece que a gente está tendo vários sintomas dessa perda de hegemonia do discurso universitário. Às vezes, parece que a gente está voltando a uma prevalência do discurso do amo antigo, com todo esse negacionismo, com toda a volta do fundamentalismo religioso, e vários outros retrocessos civilizatórios, assim, que a gente tinha conquistado justamente com a modernidade. Então, às vezes, parece que a gente está voltando ao discurso, a sermos dominados pelo discurso do amo antigo. Mas, em outros momentos, parece que há algo novo que talvez a gente ainda não saiba muito bem como formalizar, que talvez Lacan tenha tentado formalizar justamente com o discurso do capitalista, não o sistema, não confundir com o sistema capitalista, que é muito mais aparentado justamente com o discurso universitário, inclusive no seu avesso aí, né, que é o comunismo, o comunismo ali stalinista, como uma espécie de vamos dizer, subproduto, né, do próprio discurso universitário, mas, não vou entrar nisso, né, mas parece que a gente está, de alguma forma, começando a perceber abalos no discurso universitário, ou seja, no educar como vamos dizer assim, aquele discurso que domina as relações de poder na nossa sociedade. Então, a gente percebe claramente uma série de sintomas dessa perda de força, sobretudo em todas as questões que estão acontecendo em torno da escola, em torno da educação. Essa semana a gente debateu isso lá na rede, vamos continuar debatendo na semana que vem. Tudo que se abriu, a Bia tocou nisso, né, no terceiro ponto dela, em relação à questão dessa exposição à tela, do debate em relação à abertura das escolas. Eu até escrevi um texto sobre isso, falando da morte do menino ali no Rio de Janeiro com uniforme, e me pareceu muito significativo, e me pareceu que essa morte foi porta-voz, de alguma forma, dessa crise, quando ele, estupefato, fala antes de morrer, ele não viu que eu estava com a roupa da escola. Isso me pareceu bastante significativo, quer dizer, essa passagem desse sujeito, fruto ainda do discurso universitário, esse menino achando que o uniforme, o S2, aí, o universal do saber, o fato dele estar com a roupa da escola, o protegeria, quer dizer, o agente público do Estado que o assassinou teria que ver que ele não era um marginal, como se o fato dele ser um marginal justificasse esse assassinato, evidente que não, mas o menino estupefato perguntando para a mãe, mas
como é que o uniforme não me protege mais? Como é que essa grande reserva que protegia as crianças, que protegia essa fase da vida, não protege mais? Então, eu acho isso extremamente sintomático. Acho que não é à toa que vem acontecendo, sobretudo no Brasil, tantas questões envolvendo casos de crianças. Então, para não falar de tantas crianças assassinadas, especialmente ali no Rio de Janeiro, eu queria citar alguns casos que aconteceram durante a pandemia, que me parecem bastante representativos desse lugar da criança como sintoma, dessa vez talvez como sintoma dessa mudança de discurso que está acontecendo debaixo dos nossos olhos, e que talvez a gente ainda não esteja preparado para analisar, justamente porque ainda estamos submetidos a isso, né? Mas acho que é nosso dever começar a fazer isso. Então, por exemplo, no começo no ano passado, durante a pandemia, o filho da empregada, Miguel, que caiu, despencou do prédio onde morava a patroa, quando a mãe estava passeando com o cachorro e a patroa colocou o menino no elevador, né? E o menino despencou lá de cima. O outro caso, que eu acho bastante paradigmático dessa questão, é o caso da menina de 10 anos, violentada e grávida, e que teve o seu direito legal, um dos poucos casos no Brasil onde o direito é legal, judicializado e depois submetido àquela cena de horrores de fundamentalistas fazendo ali manifestações para que ela não tivesse o seu direito de interrupção da gravidez, que inclusive é algo que põe em risco a sua própria vida, negado. Os meninos de Belford Roxo desaparecidos, até hoje ninguém sabe, ninguém viu, não tem uma investigação que parece não estar à altura da gravidade do acontecimento. O caso Henri, não tem como a gente deixar de mencionar, inclusive eu queria indicar para vocês um texto muito bonito da Beth Fuchs, nossa colega do Rio, dizendo que esse assassinato não é aleatório, aliás, ele foi, ao que tudo indica, e há evidências suficientes para a gente dizer que o seu assassino é justamente um representante desse fundamentalismo, ou seja, o discurso é esse discurso de defesa da família, da tradição, a família naquele sentido tradicional e tal, e ligado, inclusive, ao presidente, ligado às milícias, ligado a toda essa quadrilha que está no poder aqui no Brasil. E é muito interessante esse texto da Beth, porque a Beth fala que o caso do Henri, o assassinato do Henri, ele representa um genocídio. Ou seja, assassiná-lo do modo como ele foi assassinado, com ele falando e não sendo escutado, porque é interessante, tem essa questão do tomar a criança como um sujeito falante, portanto, poder escutá-la nesses atos de fala, como a Bia disse, mesmo que ela não consiga falar verbalizando, mas ela é um sujeito na medida em que ela está na linguagem, mas o quanto tem o lado da questão do outro poder escutar. Então, o Henri é paradigmático disso, porque ele falava, e ninguém escutou esse. Então, que sociedade é essa que não pode escutar essa criança? E a Beth, então, diz que ele representa um genocídio porque, na verdade, é todo um futuro. Quer dizer, assassinato de uma criança é um crime contra a humanidade, porque é o futuro que você está assassinando. Então, veja que a reserva, assim como os indígenas estão sendo desrespeitados e o genocídio indígena é algo muito sério no Brasil,
o assassinato da criança, quer dizer, a criança, enquanto era protegida por essa reserva, ela também não estava protegida, quer dizer, os indígenas estão perdendo as suas reservas e as crianças também, elas não estão mais protegidas, né? Então, eu acho que isso é algo muito importante, e assim, para ajudar a gente a pensar, e eu terminaria aqui, né? Eu queria trazer uma noção muito interessante do Donzelot, que é um autor que eu trabalhei bastante no meu livro, também um Foucaultiano, e ele propõe uma ideia que é uma ideia interessante para a gente, é bastante fértil, que é uma ideia de simetria invertida, né? Então, ele fala assim que enquanto na família burguesa, através da valorização das funções maternas, a mulher torna-se uma aliada do médico e um agente educacional, na família popular, o higienismo promove uma vigilância direta às tentações externas, né? Então ele fala assim, vou ler um trechinho dele, né? Ele fala, no primeiro caso, a solicitude de que é objeto toma forma de uma liberação protegida, de um resgate dos medos e pressões comuns. Em torno da criança, a família burguesa traça um cordão sanitário que delimita seu campo de desenvolvimento. No interior desse perímetro, o desenvolvimento de seu corpo, de seu espírito, está encorajado por todas as contribuições da psicopedagogia postas a seu serviço e controlado por uma vigilância discreta. No outro caso, seria mais justo definir o modelo pedagógico como de uma liberdade vigiada. O que constitui problema no que lhe diz respeito não é tanto o peso das pressões caducas, mas sim o excesso de liberdade, o abandono nas ruas, e as técnicas instauradas consistem em limitar essa liberdade, em dirigir as crianças para espaços de maior vigilância, a escola ou a habitação familiar. Vejam que o Donzelot escreveu isso ali, né, no final dos anos 70, 77, e a gente quase que não reconhece mais isso, né? Quer dizer, a gente quase que poderia dizer que essa simetria invertida agora está do lado do avesso, quer dizer, nas famílias burguesas, dentro de casa, a pandemia escancarou isso, as crianças estão sendo abusadas, violentadas, estupradas e assassinadas, e na rua elas não estão sendo levadas para a tal da reserva, como se fazia com um cachorro abandonado na rua, que se levava lá para, né, a carrocinha passava e levava, né? Não, elas estão sendo assassinadas pelo Estado. Então, as crianças burguesas estão sendo assassinadas pela família e as crianças populares estão sendo assassinadas pelo Estado. Então, vejam que inversão. Isso é importante, né? Porque senão a gente começa a fazer análises assim um pouco delirantes, como a que o Agamben fez, por exemplo, no começo da pandemia, de dizer que as medidas de isolamento eram medidas de biopoder, né? E que a gente ia ter a nossa liberdade colocada em suspeita se a gente fizesse medidas de isolamento. Então, vocês vejam que o problema que a gente está enfrentando agora é outro, né? Não é a liberdade que está sendo ameaçada, é a própria vida, né? Enfim, então eu acho que essas são as questões que eu queria colocar aqui para a gente poder debater um pouco. Obrigada, Ana. Michele, você quer abrir com algumas perguntas? Eu não vejo se tem perguntas no Facebook, que eu estou só nesse ambiente aqui. Eu abro as questões, o que você quer fazer? Por enquanto não tem nenhuma pergunta aqui, mas eu tenho uma minha. Bom, eu agradeço muito a fala de vocês, acho que do trabalho das três nos acompanha, né, e o meu trabalho há muito tempo. Eu acho que essa frase, né, que a Bia traz aí dessa citação, né, de que a luz, quando alguém fala, acho que daria, enfim, para a gente passar horas aqui só em torno disso e desse lugar aí que a criança é colocada, né, em várias situações diferentes aí, a depender da classe social que ela está inserida, né?
Mas eu fiquei pensando um pouco, porque, assim, numa conversa da Ana, né, no Mulheres na Pandemia, com a Rosane e a Helena, e tinha uma outra convidada que agora eu não me lembro o nome. Eu achei bem interessante uma coisa que a Ana vai falando de essa proteção que se dá, né, para a criança. Que proteção é essa, né? E teve um paralelo ali naquela conversa entre o filme, né, A Vida é Bela e Central do Brasil, em que mostra ali claramente dois lugares muito distintos em que a criança é colocada, um nesse lugar de uma pseudoproteção da realidade, então vamos inventar uma história sobre isso que está acontecendo, e o outro que encara o real da vida o tempo inteiro, no corpo, literalmente, né? E um pouco que é o que a gente está vendo hoje. Quando a gente tem, quando se ouve crianças em diferentes lugares, o quanto que tem algumas famílias nesse sentido de proteção, que não dizem para a criança do que se trata esse isolamento, esse afastamento da escola, por que às vezes não pode ver pessoas da família, por que perderam as pessoas da família, como se precisasse proteger dessa realidade, ao mesmo tempo que isola, e aí não. Eu acho que é claro essa coisa de que quando fala tem luz, né? Porque tem crianças que, quando a gente vai escutar, a família nunca disse nada, por exemplo, de uma pessoa da família que ela nunca mais viu, ou de alguém que ela perdeu. Por outro lado, a gente vê as crianças, né, como a Ana trouxe aí vários casos, crianças que estão sendo mortas e que estão sendo expostas, e que aí, bom, então fica em casa, mas e muitas pessoas que não têm casa, e com a quantidade de crianças que estão nas ruas, nos acolhimentos, né, que é aí um pouco da realidade que eu tô mais próxima, de crianças que voltaram para as famílias sem que fosse feito nenhum trabalho com essas famílias. Então, assim, que proteção é essa, né, que a gente dá? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, dessa, né, proteção que a gente se pretende a esses seres que a gente diz que precisa dessa proteção e que a gente segrega. Quem que quer falar primeiro? Vamos falar na ordem aí. Vai lá, Macau. A Bia pode falar, que a Michelle retomou a citação dela, e acho que a Bia pode falar. Vocês querem que eu faça mais uma enquanto vocês vão pensando? O que vocês preferem? Pode ser? Bom, aí, para seguir mais ou menos nesse tema, né? Como pensar o lugar da infância na cultura hoje e as várias infâncias, né? Um país tão desigual como o nosso, a partir dos marcadores sociais de classe, de gênero, de raça, e essa linha muito tênue, né, entre o espaço geográfico da infância e a segregação, né? As vulnerabilidades foram aí escancaradas com todas essas diferenças que apareceram na pandemia. Depois eu queria fazer um recortezinho pequeno para a Bia, mediante a fala dela. A Bia vai falar? Bia, você está escutando a gente? Agora sim. Agora sim. Bom, vamos começar esse debate, então, né? Impressionante, né? Isso que você traz, né, Michelle, em relação a essa questão da proteção, né?
do que a gente, na verdade, pode proteger as crianças, né? Porque, de fato, né, tem algo, quando você traz esse exemplo esse final, né, quando você fala que há uma série de coisas que não são faladas, né, que se evita expor as crianças, né, e ao mesmo tempo dando para elas esse lugar, né, de uma certa ingenuidade, né, de uma certa impossibilidade. Qual é o limite, né? Qual é o limite das coisas que são possíveis, que é possível deixá-las expostas, né? Acho que talvez a gente possa começar por aí, né, com essa questão. Porque sim, é muito impressionante, né? A gente sabe disso. Os sintomas, né? Eles vão surgindo na medida que há uma série de situações familiares não faladas, né? Há uma série de segredos, há uma série de impossíveis ali, né? Que, que deixa, vamos dizer assim, esse casal parental, ou enfim, supondo, né, sobre os seus filhos uma pretensa, vamos dizer, um pretenso lugar de que não, eles não vão entender, né? Eles não vão saber falar disso, eles não vão perceber, na linha da vida aberta, né? Aliás, assim, é impressionante mesmo, né? Essa ficção que se cria em torno desse impossível, dessa dificuldade enorme dos adultos, né? Mas dos sujeitos neuróticos de, de lidarem com o sexo, com a morte, né? E por aí vai, né? Então, dá para a gente proteger as crianças do sexo e da morte? Porque, e aí proteger, né? Estou falando entre aspas, porque é justamente daí que vem, né? As principais questões. Né? Quando estava escrevendo o texto, eu estava pensando assim, quando eu escrevi, né, que os sintomas, né, parece que são as saídas menos nefastas, né, justamente porque enquanto há sintoma sujeito, né, porque atualmente quando vem todas essas queixas, né, de que as crianças estão agressivas, estão com seus medos, estão gritando, estão fazendo o diabo que seja, né? Dá vontade de falar assim, que bom que está podendo aparecer, porque que bom que está sendo, que há esses gritos, vamos dizer assim, né? Para que alguma coisa seja escutada, né? Então, o que significa, né? O que se quer proteger, né? As crianças. Agora, isso que eu estou aqui pensando, a partir do que você fala. Agora, por outro lado, eu acho que a saída é, sem dúvida, as redes simbólicas, as, as, vamos dizer assim, os lugares os espaços sociais de troca, de fala, de linguagem, né? Sociais e ao mesmo tempo, quando é o caso, né, diante de um psicanalista, né? Enfim, né? Então, isso que eu fiquei pensando aqui. Mas passo a palavra também para as meninas e depois eu continuo mais.
Então, eu acho que essa questão da proteção é isso, né? Todo discurso de dominação, ele sempre vem com esse álibi da proteção. Mas o curioso é que esse que foi o ponto, acho que eu procurei ali destacar, que agora parece que ele está se revestindo assim de uma roupagem nova. Então, isso tem me chamado bastante atenção. Então, é interessante que essa roupagem nova ela esteja tendo como alvo predominante as crianças. Uma coisa que sempre me incomodou muito no filme A Vida é Bela, que me parece um filme cínico, porque ele é muito bem feito, e ele convoca o espectador para uma cumplicidade, inclusive com né, apresentações incríveis, esteticamente impecável, contra o nazismo, e eu acho muito significativo isso de ser um pai. Dizer, que ideia de pai é essa? Um pai que vai poder, porque não é uma questão se deve ou não se deve enganar as crianças em relação a assuntos difíceis, é que é impossível, né? Isso que a gente sabe como psicanalista, que não é uma escolha, né? É impossível. E ali tem uma suposição de que o pai pode fazer isso, o pai pode poupar o filho daquele horror. Então, tem também uma certa noção de pai ali, francamente, que redobra no final, né? Porque daí tem o pai Estados Unidos que vai salvar também, né? A última cena do filme é aquele canhão com a bandeira americana, né? Aquele canhão fálico ali, né? Então é muito interessante essa suposição, assim, né? De que tem falo suficiente para dar conta disso. E a partir daí você vai percebendo assim uma série de discursos justamente de proteção, mas o que eu estou achando interessante agora é que isso de alguma maneira está escancarado, né? Foi isso um pouco que eu tentei mostrar, quer dizer, a gente sempre soube que, vamos dizer assim, a família protege até a página 2 e a escola também protege até a página 2, as instituições. Então, a família, que é a proteção burguesa, protege até a página 2, a escola, as instituições do Estado protegem a população pobre até a página, os operários até a página 2 também, né? Mas agora, a gente, como psicanalista, sempre soube disso, sempre soube do avesso, sempre soube do avesso da família burguesa, né? A psicanálise nasce justamente mostrando o avesso da família burguesa, né? O discurso do analista é o avesso do discurso do amo, justamente. Mas o que aconteceu agora é que a coisa está escancarada, né? E aí eu queria até fazer acho que a pandemia teve essa função, só para concluir o raciocínio, né? A pandemia teve essa função de escancarar, quer dizer, a escola não protege mais, né? Todo esse debate da abertura das escolas e tal, acho que coloca isso a céu aberto, e a família está às voltas com esse horror, né? Isso a gente está falando de criança, mas se a gente fosse falar de mulher, o tanto que aumentou, né, o número de violência doméstica, enfim, para não falar das questões da violência sexual, inclusive de vulneráveis, né? Mas eu queria falar, que me dá essa pergunta as duas, na verdade, né, me deu a oportunidade de lembrar, a tal da PL 504, projeto de lei, que prevê que não pode mais aparecer homossexuais ou LGBTs nas propagandas, porque isso vai para proteger as crianças, justamente, né? Como se pessoas LGBT fossem em si uma ameaça
a crianças. Então, as crianças, né, primeiro, como se não tivesse crianças LGBT, começa daí, né? E como se a criança não pudesse, a criança só pudesse entrar em contato com vamos dizer assim, um casal heterossexual supostamente normal, né? Só que o casal que matou o Henri é um casal heterossexual supostamente normal, né? Inclusive a mãe dele faz parte da cena, né? Esse caso do Henri, eu acho que ele é interessante justamente porque ele escancara essa questão da violência na família supostamente, né, de alto padrão, branca, né? É isso que ele traz, assim, de real, né? Acho que era isso. Tava te ouvindo, Ana, e fiquei pensando se não é justamente isso o que fica escancarado, né? Que tem algo aí do qual não se dá, que não se protege, né? Acho que talvez seja isso que vai ficando escancarado hoje em dia, né? Quando você ia falando aí que tem algo diferente, acho que é isso. Fica evidente que tem algo do qual é impossível se proteger, mas aí, como a Bia disse, né? Tem as redes, bom, quem tem sorte de encontrar um analista, de poder criar algo aí para minimamente se defender disso, né? Poder criar aí uma forma de se proteger. E eu acho que tem também uma certa ideia de que proteger é negar. Evitar o mal-estar também, né? Assim, isso. Uhum. Porque eu acho que o que a psicanálise traz, eu estou pensando aqui no projeto lá do qual eu participo, que chama justamente Eu Me Protejo, que é uma série de pessoas das mais variadas áreas produzindo material com acessibilidade para crianças. Então, claro, das famílias também, mas para que a própria criança possa eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar aqui, se empoderar no sentido de que ela entenda que ela pode se proteger, uma autoproteção, né? E aí, o que implica nisso? Você falar em autoproteção? Implica em que a criança se conheça. Implica em quem? Que você fale com ela sobre sexualidade, sobre corpo, sobre né, diferenças, sobre o que pode e o que não pode, sobre quem pode e quem não pode. E aí entram as contradições, porque você não pode entrar, não tem mais universal quando você entra nesses métodos. Assim, ninguém pode tocar no seu corpo. Bom, mas uma criança com deficiência que alguém precisa dar banho. Né? Então, que toque, como? Enfim, então, é isso, assim, é o contrário. Se você quer proteger alguém, você precisa tratá-lo como sujeito, né? Não como objeto. Exato. E a Patrícia fez uma pergunta dessa coisa da questão espacial, né? Acho que você falou, Patrícia, da criança. E quando eu estava escrevendo, me deparei lá com a citação do Lacan também de 67, que ele pergunta, né? Como fazer para que massas humanas fadadas ao mesmo espaço possam se manter separadas. E aí, enfim, estava retomando um pouco isso agora aqui, e tem uma coisa que justamente, né, a separação espacial seria uma forma de preservar os lugares distintos. Só que, ao mesmo tempo, esse reconhecimento da diferença, ele concentra, generaliza, então favorece o surgimento da segregação, né, dessa segregação aí, desses fenômenos da misoginia, do preconceito. Então, é muito paradoxal mesmo, assim, né? Isso, então, acaba abrindo brecha para esse abuso de poder, dominação, discriminação.
Temos questões, Michele? Não? Tem dois comentários que eu queria ler. Uhum. Ó, vou pegar aqui. Um é da Tati Assad, que ela agradece a Macau, a Bia e a Ana pelos textos e as falas precisas e potentes. Vocês demonstraram em exemplos pandêmicos, especialmente o silêncio das palavras, silenciadas, assim como a Bia trouxe. E, inversamente, de maneira delicada, nos trouxeram a possibilidade das palavras ecoarem em nós. Palavras que falam, mesmo quando em silêncios. A Tati sendo a Tati, né? Toda poética. E tem uma da Lucila Pastorello, que diz, né, Ana e Bia, a violência extrema, nesse momento, física e simbólica. Ela diz que não é psicanalista, é fonoaudióloga, que tem recebido muitas crianças com autismo, que não se trata desse diagnóstico, mas crianças que se recusam a falar. E aí eu queria fazer um outro comentário, né, trazendo um pouco a fala da Macau, quando ela vai falando dessa criança, que ela, né, que não tem, quando o Freud vai trazendo essa ideia de que, bom, não tem uma inocência, né, da criança, desse ser extremamente inocente, que essa sociedade, de certa forma, tenta ainda colocar, né, a criança neste lugar, quando ela está em determinado momento ali, e a depender da classe social. Mas é interessante como vem um movimento totalmente inverso quando a gente pensa, né, quando a gente traz, por exemplo, como aquela tragédia em Suzano, né, nas escolas em que os garotos entraram lá e mataram várias pessoas. Então, se são garotos, garotas brancas de classe média, a discussão, em geral, gira em torno da questão de jogos e do tempo nas telas e dos videogames, e quando são jovens negros, aí a discussão gira toda em torno da redução da maioridade penal. Eu não sei se vocês viram hoje, mas saiu uma notícia que eu recebi de um movimento, de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que restaura a pena de prisão perpétua para menores de idade, né? E eu fico pensando o quanto que é um movimento mundial esse. Então, num determinado momento, eles são inocentes, eles precisam estar ali protegidos, no outro, eles precisam ser segregados e serem presos. E acho que a Ana trouxe uma coisa também que é importante a gente ressaltar, né? Que quando a gente está falando de que proteção é essa e do que a gente tenta proteger, a gente está falando de uma coisa muito específica, que é esse saber, esse lugar de sujeito da própria história. Porque é evidente que a proteção precisa acontecer, né? É evidente que precisam as instituições continuarem trabalhando. A gente teve uma série de ganhos aí com o ECA e com as leis e uma luta que a gente ainda tem até hoje, né? Mas o quanto que não se protege quando não são sujeitos da própria história, né? Eu achei muito bonita a parte que a Macau traz, né? De que apostar na psicanálise para cada um a seu tempo poder ver a beleza. E às vezes é diante dessa tragédia mesmo, que é a vida de algumas crianças e adolescentes. Mas se apropriar dessa história, né? Acho que um pouco que a proteção ela precisa um pouco caminhar por aí, né? Por enquanto são esses, Paty. Não sei se você tem mais alguma aí. Eu queria só trazer uns 3 recortezinhos, né? Muito no que a Bia trouxe, dessa questão do silenciamento, né? O que está se recolhendo na clínica, né? Se isso é um efeito ou não da pandemia, né? Que a gente só vai saber a posteriori, né? E eu vou trazer 3 vinhetinhas muito curtinhas, né? De uma criança, né? Que ela fica às voltas com o lockdown, né? E faz um paralelo com o fato dela estar aprisionada na tela do computador. Né? Então, assim, você não pode sair porque existe um lockdown lá fora,
e, no entanto, você está aprisionada na tela de um computador, né? E a exaustão das aulas online. O outro caso é assim, você esconder da criança tudo isso que está acontecendo. Isso foi o ano passado, né? Foi bem no começo da pandemia. Essa criança era muito ligada ao avô. O avô pega Covid, foi entubado, foi para UTI, falece, né? Como não se podia fazer velório, nem enterro, nem nada, ele foi enterrado muito rapidamente. E essa criança ficou sem saber o que tinha acontecido com o avô. O avô simplesmente desapareceu, né? E aí falaram para ele que o avô tinha feito uma viagem. E ele não voltava dessa viagem, né? E aí ele começou a elaborar, né? Não pode viajar, né? Não pode fazer nada, né? Como é que o avô viajou, né? Aí aparece o primo, né? Que acho que tinha uns 3 ou 4 anos mais velho do que ele, e fala assim, bobo, né? O vovô morreu, o vovô não vai voltar, né? Mentiram para você, ele não está viajando, né? A criança não acredita. Aí ele fala assim, peraí, aí ele pega, traz um santinho da missa de 7º dia, e nesse momento a criança para de falar. Outro caso é um que chega, né? Queixa da mãe é que ele desenvolvesse uma anorexia, uma anemia, porque ele para de comer. A única coisa que ele come é bolacha de água e sal. E água. E todo mundo às voltas, por que não come e tal. É porque ele não tinha a garantia de que todo aquele ritual de lavar as coisas que chegavam em casa, o saco do supermercado, a higienização, de que o vírus fosse morrer e ele não fosse ser contaminado. Então, eu queria só colocar esses 3 recortes aí muito breves. Mas acho que são recortes, né, Patrícia, assim, super importantes. E até fiquei bem feliz do que a Lucila comentou, né? Ela é uma amiga nossa, a Ana também conhece a Lucila, a gente trabalha juntas, né? Já discutimos muitos casos juntas, e acho que dá para a gente pensar nisso que a Ana trouxe, da criança como sintoma de uma mudança de discurso nesse momento, né? Tem algo acontecendo de novo, né? Nesse momento que é essa questão de crianças, como a Lucila falou, que se recusam a falar, né? E acho que não por acaso essa tua vinheta, né, Patrícia? Tem né? Isso que fica muito nítido de, bom, não se nega a palavra à criança, então com que palavra que ela vai se dizer, né? Mas, para além disso, acho que tem algo aí muito grave que me parece que vem cada vez mais acontecendo, que ainda não saberia dizer, né? Ou pelo menos que pode levantar, mas que é a questão de muitas crianças estarem se recusando a falar. Estão na linguagem, né, mas não estão falando. E é até tarde isso. Eu acho isso... Claro que sempre existiu isso, né? Inclusive, os fonoaudiólogos e a clínica fonoaudiológica têm muito a dizer sobre isso. Mas acho que isso está cada vez mais também escancarado, né? Então, que tipo de recusa está em jogo? Recusa à própria humanização? O que é isso, né? Enfim, então tenho me perguntado um pouco a respeito dessa relação com a própria fala, nesse sentido, né? O próprio ato de fala, né? Vamos dizer assim. Então, só queria acrescentar mais coisas a essa questão, né?
E acho que voltar também a um ponto, bem importante isso que a Bia está falando, e tem uma outra questão que eu falei um pouco assim, em passando, mas que eu acho que também é fundamental, que aí, por outro lado, e aí é o paradoxo, assim, quando a criança fala, ela não é escutada, né? Então, porque às vezes tem um mal entendido aí, assim, em relação à psicanálise, de achar que essa passagem do trauma à fantasia, que é a famosa passagem que a Macau citou também, seria, vamos dizer assim, uma espécie de inversão do Freud, no sentido de dizer que, então, aquilo que estava sendo dito não tinha acontecido, era tudo fantasia, né? Essa ideia de fantasia como se fosse mentira, né? É tão interessante isso, né? Como fica essa coisa assim, a realidade, dois equívocos, né? Primeiro, a sobreposição entre realidade e verdade, e segundo, a sobreposição entre fantasia e mentira, né? Que que é uma visão absolutamente maniqueísta de verdade e de mentira, com a qual a psicanálise não trabalha, né? Então, quando a gente fala que a questão ali por exemplo, do encontro com o sexual é da ordem da fantasia, a gente não está querendo dizer, então, assim, que a criança mentiu, ou ela não foi assediada, ou ela não foi violentada, ou ela não apanhou, que ela está fantasiando, né? E aí é interessante quem trabalha nos tribunais, inclusive dá parecer e tal, é convocado, às vezes, pelo juiz a dar ali, né, um parecer para dizer se é verdade ou mentira, né? Todos esses casos de alienação parental e tal. É muito interessante isso, assim, e é um ponto que a psicanálise pode contribuir muito com essa noção, a Bia, no começo do trabalho dela, também falou isso, essa noção do ato de fala, né? O que é um ato de fala? Quer dizer, tem várias formas de falar, né? Não falar, por exemplo, nesse pequena vinheta clínica que a Patrícia trouxe, tá gritando, né? Então, o silenciamento, às vezes, é uma maneira às vezes é um grito, né? Uma criança que, de repente, do nada para de falar. O que isso quer dizer, né? Então, e eu acho também que isso que a Michelle trouxe, só rapidinho, assim, esses exemplos que você trouxe, né, Michelle, eles mostram exatamente, eles redobram a questão que vocês trouxeram essa noite, o que é uma criança, porque a gente vê claramente que os critérios científicos para determinar o que é uma criança, que inclusive baseiam o ECA, né, até 12 anos e tal, eles são francamente variáveis, dependendo do contexto e dependendo do que se quer obter ali. Então, é isso, né? Quer dizer, um molequinho de 10 anos que vem ali quebrar o vidro do seu carro, tem que ter rebaixamento da maioridade penal, porque ele não deve receber medida de proteção, que chama medida de proteção. Ele deve ser condenado e ficar lá na cadeia, porque ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, essa raça, né? Porque não é questão de adulto e de criança, é bandido e gente boa, né? Assim, aí o viés racial é claríssimo, né? E quando é um cara de 20 e tantos anos que põe fogo no índio, no indígena, ou põe fogo na moça que está no ponto de ônibus e tal, ele é um moleque, tadinho, ele não sabia o que ele estava fazendo. O Bolsonaro falou isso do filho dele, né? É um moleque, ele falou bobagem. O filho dele que é senador, que é deputado, que é sei lá o que, é um moleque, esses moleques, né? Então, o branco sempre é um moleque, não importa que idade tenha. Fez merda, é um moleque, não sabe o que estava fazendo, né? Isso é muito interessante, assim, a gente vê. Você sabe que eu cheguei a fazer uma pesquisa de como isso saía na imprensa. Então, é assim, jovem de classe média é pego com sei lá quantos quilos de maconha. Traficante foi preso com baseado. Então, assim, o preto pobre, ele já está condenado, já nasceu condenado, né? Ele é traficante, não é suspeito, né?
criança negra, ela já é um bandido, né? Ela já é tomada como um bandido, não importa se ela não é uma criança, ela não é vista como uma criança, né? É impressionante, assim. Michele, mais comentários, perguntas? Eu acho que a Bia queria fazer um comentário. Nossa, eu estou perdida com esse aqui no celular. Não, na verdade, só na hora que a Ana estava falando, né? Acho que por isso que você achou que eu levei o comentário, né, Michele? Dessa ideia do silêncio que grita, né? Que ela destacou, e sem dúvida nenhuma, né? Pensando nessa vinheta, né? Do que a Patrícia trouxe, do menino que para de falar, tem nisso um ato absurdo do menino, né? O problema é o quanto é um ato que, sem dúvida nenhuma, faz o outro se incomodar e ótimo, né? Quando pode, então escutar, né? Mas o problema, acho que é gravíssimo, é esse, quando, ainda que se fale, que é o que a Ana está destacando bastante, não se escuta. Então, se silencia mesmo que a criança esteja berrando, né? Então, era isso que eu queria comentar, né? Esse paradoxo entre o silêncio e o grito, né? O que se escuta e o que se quer escutar, né? Que acho que é bem importante também, né? Era isso. Só, talvez uma via para pensar isso, né? Justamente vocês estão falando desse que não se pode escutar, se não é um pouco isso que a Ana foi falando de uma série de sobreposições, né? Essa sobreposição da ideia de criança e ideia de sujeito. Né? Criança pensando nessa coisa de objeto mesmo. Maravilha, meninas. Eu acho que a gente pode encerrar. Queria agradecer vocês aí muitíssimo mais uma vez. A todo mundo esteve aí com a gente até agora, escutando. A gente segue nesse debate esse semestre. Em junho a gente recebe novamente o Rinaldo Voltolini e a Ilana Katz. Em maio, você queria falar do próximo, Michele, que eu não me recordo. E aí a gente pode encerrar. Sim, em maio a gente vai falar sobre, né, esses sistemas de garantia e proteção, né? A escola, o acolhimento. Então, a gente vai receber a Ana Raquel, que é do Instituto Fazendo História, um promotor da Vara da Infância, que também vai vir falar um pouco para a gente nesse período da pandemia, e a Helena, para falar um pouco de como está a questão da educação, né? Um pouco pensando nesse sistema de garantia e proteção aí, e a pandemia, né? Como é que a gente protege isso tudo com tudo que a gente está vivendo. Queria muito agradecer vocês três, acho que foi muito boa a conversa, daria para a gente, enfim, falar muitas horas a mais sobre isso. Agradeço mesmo por terem aceito o convite. Lembrando que nossos encontros ficam salvos lá no nosso canal no YouTube, mais ainda, Psicanálise, Literatura e Política. E agradecer o apoio, né, da Rádio Cultura de Curitiba, também deixa os nossos encontros lá em webséries. Então é isso, obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Obrigada a vocês, tchau, tchau. Boa noite, obrigada.